O TCE na TV está no ar. Confira os destaques do programa. Corte de Contas sergipana realiza auditorias em quase 60 municípios, fiscalizando obras e garantindo a qualidade da aplicação de recursos públicos. Quase 80% do estado foi visitado, inspecionando obras como pavimentações, escolas, postos de saúde, construção de praças. TCE inicia análise das contas de 2023 do governo estadual. O relator já votou pela aprovação. Presidente do Tribunal de Contas de Sergipe, conselheira Suzana Azevedo, recebe medalha de mérito policial civil em cerimônia de aniversário de 135 anos da instituição. Membros do TCE participam da posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público Estadual. E ainda no quadro Diálogo Cidadão, destaque para o parecer homologado pelo Ministério da Educação, que define medidas e trata de meios objetivos para a inclusão de estudantes com o transtorno do espectro autista no ensino regular. Fique com a gente, a revista eletrônica do Tribunal de Contas de Sergipe está só começando. A Corte de Contas sergipana já realizou auditorias em quase 60 municípios do estado este ano. Durante as visitas, os técnicos do TCE verificaram a aplicação dos recursos, a conformidade e a qualidade das obras públicas entregues à sociedade. Veja na reportagem. Os números foram divulgados pela Corte de Contas na última quinta-feira. Somente este ano, os técnicos do Tribunal de Contas visitaram quase 60 municípios para a realização de auditorias em diversas obras. Durante as auditorias, os técnicos do TCE checaram a aplicação dos recursos, a conformidade e a qualidade das obras entregues à sociedade. Nesse ano, nós conseguimos visitar obras e serviços em 58 municípios do estado, abrangendo quase 80% do estado foi visitado, inspecionando obras como pavimentações, escolas, postos de saúde, construção de praças, construções diversas em diversos tipos de fiscalização, certo? E somando assim o volume de recursos públicos esse ano, nós chegamos a mais de R$1 bilhão em obras, em recursos públicos que foram de alguma forma fiscalizados, inspecionados e verificada a correta aplicação. Durante os trabalhos, sempre que eram identificadas irregularidades ou inconformidades, o Tribunal de Contas utilizou seus instrumentos legais para resolver as pendências no menor prazo possível e garantir que a população passasse a usufruir dos serviços com a qualidade esperada. São várias medidas. Por exemplo, se tem um problema de uma infraestrutura de uma escola, é proposto um termo de ajustamento de gestão com o gestor para melhorar aquela questão de água potável, a questão das salas, a pintura das salas. Se for uma obra pública que a gente encontra algum problema de qualidade na execução, por exemplo, a gente emite um relatório preliminar, senta com o gestor e mostra o problema que foi encontrado e dá a oportunidade para que ele corrija. O gestor chama a empresa, refaz um serviço mal feito. E são essas ações no dia a dia do tribunal, concomitante à execução das obras, que dão um resultado para a sociedade. O trabalho intensivo de auditorias reforça o compromisso do Tribunal de Contas de Sergipe com a sociedade e demonstra a dedicação da Corte no zelo pela correta aplicação do dinheiro público. Nosso papel, o trabalho do controle externo, esse olhar para ver se os recursos públicos estão sendo bem aplicados e está retornando para a sociedade aquilo que ela merece, né? Aquilo que a sociedade demandou, que pagou os impostos, que esses impostos, tudo que ela paga, seja revestido para a qualidade delas. E em sessão histórica no plenário do TCE, os conselheiros analisaram pela primeira vez as contas do governo de Sergipe no mesmo ano em que elas foram apresentadas. Outros julgamentos de processos ocorreram também nas sessões das câmaras. Confira. Na primeira Câmara, presidida pelo conselheiro Flávio Conceição, foram julgados 62 processos. Participaram da sessão os conselheiros Angélica Guimarães e Ulisses Andrade e o conselheiro substituto Francisco Ivanildo, além do procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, recursos de reconsideração, aposentadorias, pensões especiais, reformas e transferências para reserva remunerada. Na segunda Câmara, presidida pelo conselheiro Luiz Alberto Menezes, foram julgados 57 processos. Participaram da sessão os conselheiros José Carlos Felizola e Luiz Augusto Ribeiro, o conselheiro substituto Francisco Ivanildo e o procurador do Ministério Público de Contas, João Augusto Bandeira de Melo. Na pauta, auditorias de conformidade,
autos de infração, aposentadorias, revisões de proventos e pensões e reservas ou transferências para reserva remunerada. Já a sessão plenária, sob o comando da presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, foi marcada pela análise das contas anuais do governo de Sergipe, referentes ao exercício financeiro de 2023, sob responsabilidade do governador Fábio Mitidieri. O conselheiro Ulisses Andrade, relator do processo, apresentou o relatório e voto que seguiu os entendimentos do corpo técnico do TCE e do Ministério Público de Contas, com emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas. Durante a votação, o conselheiro Flávio Conceição solicitou vista do processo, que deverá ser votado nos próximos 15 dias. Esta foi a primeira vez que a Corte analisou as contas do Executivo Estadual no mesmo ano em que foram apresentadas. A sessão contou ainda com a sustentação oral do Procurador-Geral do Estado e foi acompanhada por diversos secretários de Estado. Confira os detalhes dos julgamentos no site do TCE ou assista às sessões na íntegra no canal da Corte no YouTube. A presidente do TCE, conselheira Suzana Azevedo, foi uma das autoridades homenageadas durante a cerimônia realizada na capital em celebração aos 135 anos da Polícia Civil. Em uma cerimônia realizada no auditório do TCE, na tarde da última quinta-feira, Suzana Azevedo foi agraciada com a Medalha de Mérito Policial Civil, maior honraria da instituição. A medalha é concedida a policiais e personalidades que de alguma forma contribuíram com o crescimento da Polícia Civil. Membros do Tribunal de Contas do Estado prestigiaram a posse do novo Procurador-Geral do Ministério Público de Sergipe. Membros do Tribunal de Contas prestigiaram a posse do novo Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Sergipe, Nilzi Soares Vieira Júnior. A cerimônia contou com a presença da conselheira-presidente Suzana Azevedo e dos conselheiros Flávio Conceição, Luiz Augusto Ribeiro, Angélica Guimarães, Luiz Alberto Menezes e José Carlos Felizola, além dos conselheiros substitutos Rafael Fonseca e Alexandre Lessa. Também estiveram presentes o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Eduardo Cortes, e o Procurador João Augusto Bandeira de Melo. Nilzi Soares Vieira Júnior foi indicado para a função pelos membros do Ministério Público e único candidato no pleito, um fato inédito na história do órgão. Ele ficará à frente do Ministério Público de Sergipe durante o biênio 2024-2026. O novo procurador sucede o procurador Manuel Cabral Machado Neto. A seguir, o quadro Diálogo Cidadão destaca o parecer homologado pelo Ministério da Educação que trata da inclusão de estudantes com transtorno do espectro autista na educação regular. É depois do intervalo, a gente volta já. Olá, eu sou Magna Santana, da FAM FM. Minha pergunta para a coletiva de imprensa é a seguinte: como o Tribunal de Contas prioriza as auditorias em diferentes órgãos e entidades públicas? Olá, Magna. Respondendo a sua pergunta, as prioridades de auditoria no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe são definidas no PAA, Plano de Auditoria Anual. Este documento é estabelecido a cada ano com a participação da equipe técnica e aprovado no colegiado. Neste documento, as áreas são selecionadas com base em critérios técnicos, levando em conta a quantidade de recursos alocados, a relevância e o risco de cada área. Outras fiscalizações podem ser realizadas, desde que devidamente motivadas em cada coordenadoria técnica. No quadro Diálogo Cidadão desta semana, o jornalista Carlos França conversa com a médica pediatra Natasha Cabral sobre um tema de fundamental importância para pessoas com transtorno do espectro autista. Um parecer homologado pelo Ministério da Educação define medidas e trata de meios objetivos para a inclusão de estudantes no ensino regular. Acompanhe. No Diálogo Cidadão de hoje, nós vamos conversar com a doutora Natasha Cabral. Ela é pediatra e especialista em desenvolvimento infantil. A doutora Natasha é formada há 20 anos pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com atuação em pediatria do desenvolvimento e ativista dos direitos de melhores tratamentos do autismo. Mas, além de médica, muito mais do que médica, era ativista. Depois de quase um ano de polêmicas, o Conselho Nacional de Educação aprovou na terça-feira, dia 5,
uma nova versão do chamado Parecer 50, sobre educação de alunos em transtornos de espectros autistas. O texto antigo, que tinha sido aprovado no fim de 2023, não foi homologado pelo ministro Camilo Santana e levou a fortes movimentos contrário e a favor de famílias e especialistas do tema. Em acordo costurado pelo Ministério da Educação, o MEC, o texto foi reduzido de 69 para 22 páginas e redigido novamente para a retirada de trechos que criavam tensão. Como disse o conselheiro Paulo Fossati, presidente da comissão, que elaborou o novo parecer. Esse talvez seja o principal tema da nossa discussão com a doutora Natasha, mas claro que nós podemos entrar sobre a questão do autismo. Doutora, muito obrigado por ter vindo conversar com a gente. Obrigada pelo convite. Eu disse agora há pouco que a senhora, além de pediatra, é ativista do tema também, não é verdade? Isso. Eu luto pelos direitos e pela melhoria dos tratamentos e para que o tratamento seja para todos. Pronto, antes que a gente possa entrar nessa questão do Parecer 50, eu queria saber o que fez da senhora, pediatra, abraçar essa causa da questão do autismo. Foi meu filho. Sim. Eu tenho um filho de hoje 11 anos, mas ele teve o diagnóstico de autismo aos 5 anos. Sim. E aí, quando ele fez o diagnóstico, eu vi que eu não sabia basicamente, apesar de ser pediatra, era um tema que eu não tinha conhecimento nenhum. E aí eu comecei a estudar para poder lidar com ele, né? E fui gostando do estudo, fui me aprofundando. Eu também estudava em relação à fono, a físio, a TO, as curvas de crescimento, porque eu comecei a ver que eu não queria me sentir enganada nas terapias, eu queria entender o porquê que aquelas coisas precisavam ser feitas. E aí eu fui aprofundando, e como eu gostei muito do tema, eu fui aprofundando por gostar, por interesse mesmo também. E aí comecei a levar isso para o consultório. Sim. Então, aos pouquinhos eu fui trazendo a pediatria do desenvolvimento, a pediatria especial, assim, mais com esse olhar para os transtornos de desenvolvimento, que não é só o autismo, são vários. E foi aí que eu fui entrando. E paralelo a isso, como mãe, fui brigar pelos direitos dos meus filhos, mas entendia que eu precisava brigar não só o dele, mas de vários outros também que precisam. Agora, a senhora, enquanto pediatra, foi a senhora que começou a diagnosticar ou a senhora precisou encaminhar para um outro profissional? No meu filho, na verdade, eu percebia que tinha alguma coisa estranha, né? Eu não fiz o diagnóstico dele, mas eu sabia que tinha alguma coisa de diferente, que não era normal. E aí eu fui à procura de especialistas, né? E aí demoraram 2 anos. Na época, há 6 anos atrás, a gente ainda tinha pouquíssimos especialistas aqui em Aracaju, tinha pouco conhecimento ainda do autismo. Então, eu demorei um pouco mais para conseguir fechar o diagnóstico dele e consegui fechar, na verdade, quando eu fui para fora, quando eu fui para São Paulo. Vamos falar sobre a questão do Parecer 50? Vamos. Então, vamos falar agora com a ativista. Sim. A pediatra não sai daí, não, mas... Não, ela não quer sair. Ela não quer sair. Me fala sobre a importância disso, doutora, da Parecer 50. Eu acho que o Parecer 50, a importância maior dele foi o fato da gente olhar para o autismo. É a primeira vez que tem um parecer e foi feito um documento voltado especialmente para o transtorno do espectro autista. Então, eu acho que isso movimentou muita gente para parar e olhar, parar e ler, parar e perguntar. Então, assim, eu acho que começa a importância dele pelo burburinho que ele fez e a atenção que foi chamada. E essa atenção, ela é importante, porque passa a ter um olhar para a escola, o olhar para a adaptação do material, do programa de ensino individualizado, das salas de recurso. Então, coisas que só se falava em meios muito especializados, meios acadêmicos muito especializados. E com o Parecer 50, isso tornou uma questão de política pública, ela se tornou mais abrangente, mais nacional, saiu mais na mídia, mexeu com mais pessoas. Eu acho que a importância dele é essa. Agora, não foi fácil para se chegar a isso, né? Não foi fácil e o parecer ele finalizou tirando os pontos que ao meu ver, eram um dos pontos principais.
mas que, de fato, é um ponto que é uma briga eterna entre as famílias e a escola, que é o assistente terapêutico dentro de sala de aula. Então, eles tiraram, que foi muito debatido esse ponto, tiraram muitos pontos que as famílias queriam que tivesse, mas mantiveram o programa, a adaptação escolar e o programa de ensino individualizado, que a gente chama de PEI, né? E eu acho que o fato de ter dentro do parecer o programa de ensino individualizado é uma força, é mais um documento, mais uma força que as famílias vão ter para que as escolas sejam obrigadas a fazer o documento. O que é o programa de ensino individualizado? É um programa escolar. Então, a criança está no 4º ano do fundamental. Então, a escola tem um programa. Em português ela vai aprender isso, em inglês ela vai aprender isso, o primeiro semestre é isso, o segundo semestre é isso, o terceiro é isso, rararara. Então, ela vai ter um programa que tem lá, né, o acompanhamento, como é que vai ser feito, quais são as atividades que vai, e as metas, por exemplo. A criança, no final do primeiro bimestre, tem que saber escrever a letra A, sim, tem que saber escrever B, tem que fazer a soma. Isso é um programa de ensino. Sim, digamos, é o básico. É o básico, é ali. Para o autista, você tem que ter um programa de ensino individualizado. Ou seja, eu pego aquele programa de ensino que uma criança de 7 anos precisa e eu vou individualizar para as necessidades daquele autista. Ou seja, ele tem déficit cognitivo, ou seja, ele tem alguma deficiência intelectual, então ele não tem capacidade de aprender igual o coleguinha, então ele não pode... eu não posso botar as mesmas metas para ele. Ele aprende, ele tem uma inteligência normativa, ou seja, igual à média. E ele consegue aprender, mas ele não aprende da forma usual. Ele aprende através de imagens, ele aprende através de figuras. Então, eu não vou poder usar aquela mesma metodologia para ensinar ele. Vou ter que usar uma metodologia que ele entenda. E assim sucessivamente. Então, o programa de ensino individualizado é isso. Então, essa, vamos botar entre aspas, briga pela questão do parecer 50, é uma causa que todos nós, tendo parente autista, sendo autista ou não, é uma causa que todos nós precisamos abraçar. Não é que devemos, precisamos. Precisamos. Né? Precisamos, como seres humanos e como sociedade, assim, né? Eu acho que a gente precisa evoluir muito como sociedade, porque cada um olha para o seu, né? Isso. Para o seu problema. Mas quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de ser humano, a gente está falando de ensinar a respeitar o próximo para o seu filho, ensinar o cuidado com o outro que não consegue fazer e que você pode ajudar ele a fazer, ensina as diferenças, então todos nós podemos ser diferentes. E quando a gente fala de inclusão, a gente está falando aqui do autismo, mas pode ser inclusão de uma cadeirante, pode ser inclusão de uma criança com síndrome de Down, pode ser uma criança negra que tem um cabelo crespo diferente, Black Power, que é diferente dos outros, e a gente sabe que essas crianças também sofrem essas... É o bullying, digamos assim, né? Sofrem bullying, porque o cabelo é diferente, porque a cor da pele é diferente. Então, a inclusão, ela vai muito além de uma causa só. Doutora Natasha, eu queria, antes de lhe agradecer, lhe parabenizar. E parabenizar pela causa que a senhora abraça, porque, para mim, acima de tudo, é uma causa humanitária. A senhora disse assim, não, o problema não é só meu, é também meu. Não é problema não, que as crianças não são problematizadas. Mas a causa não é só minha. Aí vai, abraça essa causa, se torna ativista, ajuda a resolver a situação do seu filho e está ajudando de várias pessoas. Então, antes de mais nada, parabenizar a senhora, viu? E depois agradecer muito por a senhora ter vindo aqui conversar sobre esse assunto tão importante, tão esclarecedor, que certamente está ajudando muita gente. Muito obrigado mesmo, doutora Natasha. Obrigada. E obrigada por ter esse espaço para falar sobre essa causa e permitir que a gente toque nesse tema delicado, difícil e com verdade. Com certeza. Foi um prazer ter a senhora conosco. Viu? Obrigada, o prazer foi meu. A entrevista com trechos inéditos você pode ouvir no Spotify e em nossas redes sociais. O TCE na TV de hoje fica por aqui. Obrigada por sua companhia e até o nosso próximo encontro.